E a tal história do Abdo e do Philip? Lembro de um colega no trabalho que veio me perguntar sobre essas coisas. Mais uma vez fiquei incomodado, porque eu era o único muçulmano que eles conheciam. E agora tinha um tal assassino muçulmano estampando as capas de jornais. Vejam só que engraçado. Sempre ocorrem assassinatos e parece não haver um ano que não tenha uma chacina. Mas quando estes atos são cometidos por uma minoria, toda a culpa recai sobre ela. Por mais que eu explicasse a algumas pessoas que o Wellington não era muçulmano, que se ele fosse mesmo eu não esconderia este fato, e que em todas as religiões existem os bons e os maus seguidores, as pessoas queriam acreditar que ele era muçulmano. Talvez o povo buscasse nisto uma forma de explicar o que julgavam inexplicável. Por que entrar em uma escola e assassinar a sangue frio os estudantes? A ignorância das pessoas em relação ao islamismo faz com que qualquer explicação absurda seja dita e levada a sério. Teve até uma certa autoridade que afirmou que o fato do assassino ser muçulmano explicaria o fato dele ter alvejado principalmente as meninas, porque o Alcorão diria que a mulher é inferior ao homem. Senti-me extremamente ofendido com a naturalidade com que isto foi dito e relatado em um jornal de grande circulação. Cheguei até mesmo a conversar com um grupo de estudantes de Direito da Cândido Mendes, lá no centro do Rio, que pensavam a mesma coisa. Minha religião é basicamente vista como um credo misógino. Agora estou rindo, porque o Brasil, país de maioria cristã, é um dos líderes mundiais de violência contra a mulher. Inclusive, até a década de 70, era legal, estava na lei, que um marido matasse a esposa pega em flagrante de adultério. Era legal. Isto sem falar em toda uma jurisprudência que alivia casos de estupro e violência contra a mulher. Os grupos feministas sabem do que estou falando. E o Brasil, mesmo sendo tão misógino, só enxerga a misoginia na religião e nos países de maioria muçulmana. Outra hipocrisia que detectei no Brasil foi que quando aparece o caso de alguma muçulmana condenada a apedrejamento em um país muçulmano, todos ficam comovidos e protestam. Mas quando se trata de linchar estuprador nas ruas ou na cadeia, ninguém se comove com isso aqui. Pior, parece que apenas mulheres são condenadas em países islâmicos, porque a nossa mídia não divulga os casos de homens adúlteros, nem o caso dos homossexuais que são presos no Irã. Será que a vida dessas pessoas é menos valiosa aos olhos dos brasileiros? Muçulmanos considerados extremistas, só porque são devotos, também são presos e torturados, não só nas prisões de Guantánamo, mas também nas prisões dos seus países de origem. Isto também ninguém noticia e talvez nem sentissem pena. Alguém sentiu pena do Sheikh Ahmad Yassin, o velhinho da cadeira de rodas que foi morto com um míssil israelense em cima da cabeça em um assassinato planejado? Ou ele era um terrorista safado que tinha que morrer? Alguém contestou a morte do Osama Bin Laden, morto a sangue frio e desarmado por tropas especiais americanas em uma operação que desrespeitou as leis internacionais? A Rede Globo de televisão, em vez de discutir a validade ou legalidade da operação, preocupou-se somente em retratar como eram bem treinados os SEALs norte-americanos,
Parece até que esta emissora possui um convênio com as Forças Armadas estadunidenses. Deixando um pouco de lado agora a hipocrisia brasileira, voltemos ao nosso famigerado atirador de relembro. Após a revelação dos últimos vídeos que ele havia gravado, notei um grande silêncio. E foi de repente. Depois que assisti bem no YouTube cada uma das gravações, eu pude compreender o porquê dos jornais e noticiários terem se calado tão depressa. O Wellington fala claramente em um dos vídeos que o motivo da chacina foi o bullying. Ele demonstrou ter uma grande consciência do que estava fazendo. Tudo o que ele queria era mandar uma mensagem para as autoridades brasileiras. Se continuassem ignorando a situação em que vivem os alunos das escolas, atos como o dele continuariam acontecendo. Ele ainda explicou em um dos vídeos que ele chamava de irmãos e fiéis todos aqueles que foram humilhados como ele. E ainda por cima cita alguns nomes de outros atiradores de escola, inclusive um do Brasil. Não havia mais dúvida de que o Wellington Menezes de Oliveira não era muçulmano. E se ele alguma vez ficou fascinado pelos atentados de 11 de setembro, talvez isso tenha tido nele o mesmo efeito das partidas de Counter-Strike que ele jogava pela internet. Aliás, ele cita a internet como um lugar perfeito para futuros candidatos a terrorista aprenderem a fabricar bombas e coisas afins. Na mesma época, o delegado responsável pelas investigações descobriu o amigo misterioso chamado Abdul, que para meu alívio não era muçulmano e nem era árabe. Era um colega da época de escola. Alguns psicólogos forenses depois levantaram a hipótese de que o Wellington havia criado um mundo imaginário, onde figuravam esses personagens de caráter internacional. Talvez o Wellington sofresse da mesma doença que boa parte do povo brasileiro, um desejo de ser conhecido, de ter uma projeção internacional, mesmo que seja negativa. E estas expectativas da nossa população foram frustradas depois dos últimos vídeos do atirador. Ele não tinha nada de especial. Esse deve ter sido o pensamento dos jornalistas. Que droga, né? Bem que ele poderia ser um terrorista internacional. Sinceramente, chega a ser ridículo alguém ter formulado seriamente esta hipótese. Qual o objetivo político de se exterminar um grupo de estudantes de uma escola do subúrbio do Rio de Janeiro? Bem, para o chamado terrorismo islâmico, não há nenhum sentido nisto. Se alguns pensaram nisso, é porque simplesmente eles não conseguem compreender que, por mais que um atentado à bomba seja um ato violento, ele possui uma racionalidade e um objetivo definidos. Na verdade, como eu havia dito antes, o Wellington sabia muito bem o que estava fazendo. Assim como os terroristas internacionais, ele queria enviar uma mensagem, só que para as autoridades responsáveis pela educação no Brasil. Como em nosso país a educação não é valorizada, ninguém deu atenção e resolveram dar o caso por encerrado. Resultado, muita gente continuou achando que ele era um muçulmano fanático, como pude observar conversando com um grupo de estudantes em um Bob's na Tijuca. E provavelmente surgirão outros Wellington Menezes de Oliveira em breve. E sabem por quê? Simplesmente porque o motivo que levou ele a cometer aqueles assassinatos não foi sanado. E pior, a sede da população e da mídia em querer que ele fosse um muçulmano fanático só vai aumentar mais ainda a intolerância religiosa. De quem? De quem? Será a intolerância dos muçulmanos?
Claro que não. É intolerância da maioria da população brasileira, que é pobre, pouco estudada, para não dizer analfabeta, e cristã.